A história de José, nossa, é uma daquelas jornadas da Bíblia que te prendem do começo ao fim. É a história de um homem que teve a fé testada de todos os jeitos possíveis, mas que nos mostra de um jeito incrível como Deus é especialista em transformar tragédia em triunfo. E é aqui que a gente chega no ponto central, sabe? Naquela pergunta que, olha, talvez muita gente já tenha se feito. O que acontece quando você faz tudo certo, mas tudo na sua vida dá errado? A história de José mergulha fundo nesse dilema. Então vamos começar essa jornada incrível. A gente reencontra o José já no Egito, mas olha, ele não chega lá com tapete vermelho não. Ele chega como escravo, vendido para Potifar, que era ninguém menos que um dos oficiais do faraó. Pensa só nisso. Vendido, traído, escravizado. É difícil até de imaginar um poço mais fundo do que esse. Arrancado da família, traído pelos próprios irmãos e tratado como uma mercadoria. Para qualquer pessoa, o cenário seria de desespero total. Mas aí vem a frase que vira o jogo completamente. Mas o Senhor estava com ele. Gente, isso aqui é tudo. Essa é a âncora divina no meio da tempestade. A presença de Deus não tira ele da escravidão na hora, mas começa a transformar a situação toda, de dentro para fora. E olha só como essa presença de Deus se manifesta na prática. O próprio Potifar, que nem era da mesma fé, olha para José e percebe que Deus está com ele. Tudo que o José põe a mão prospera. Não demora muito, ele já é o administrador de toda a casa. E o mais impressionante, a bênção de Deus na vida de José é tão grande que ela transborda e abençoa até a casa do egípcio. Isso deixa claro que a fonte da bênção era Deus, não o cargo que ele tinha. Só que uma fé que é abençoada muitas vezes também é uma fé que é provada, né? E é exatamente aí que a história dá uma virada. O teste de integridade vem e vem com tudo, através da esposa de Potifar. E não foi uma coisa de um dia só, não. A Bíblia diz que ela insistia com ele dia após dia. Imagina essa pressão constante, testando o caráter e a fidelidade dele a todo momento. E a resposta de José, nossa, ela revela o fundamento da fé dele. Ele podia ter falado, não posso trair meu chefe, certo? Mas ele vai muito mais fundo. Ele diz, como eu faria um mal tão grande e pecaria contra Deus? A lealdade máxima dele não era um homem, era Deus. E era isso que o fazia inabalável. E aí vem a parte mais irônica e, sinceramente, revoltante da história. Qual a recompensa por essa fidelidade toda? Uma acusação falsa. E a prisão. Fazer a coisa certa joga José no lugar mais sombrio que ele já viu. E tudo acontece numa velocidade assustadora. No mesmo dia em que ele foge da tentação, ele é acusado, o chefe dele fica furioso e pronto, José é jogado na prisão do rei. A justiça dos homens falha de um jeito espetacular. Mas mesmo lá no fundo da masmorra, aquele padrão divino se repete. É impressionante. Ele está no pior lugar possível, mas o texto diz de novo, o Senhor estava com José. E o que acontece? Ele ganha a confiança do carcereiro e, de novo, é colocado numa posição de liderança. A presença de Deus não é limitada por muros de prisão, de jeito nenhum. É justamente nessa escuridão que a luz do propósito de Deus começa a brilhar de novo. 2 funcionários importantes do faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor, são presos com ele. E não eram quaisquer funcionários, eram pessoas de altíssima confiança, com acesso direto ao rei. O palco estava sendo montado para que o dom que Deus tinha dado a José finalmente se revelasse. Quando eles contam os sonhos, a primeira coisa que José faz é de uma humildade incrível. Ele não assume o crédito, ele imediatamente aponta para cima e diz: as interpretações não vêm de Deus. Ele mostra que a sabedoria não era dele, que confiança na soberania de Deus. Então eles contam, né? O copeiro sonha com uma videira servindo o faraó de novo, um sonho que aponta para a restauração. Já o do padeiro era mais sombrio. Cestos de pão na cabeça e os pássaros vinham e comiam. Um mau presságio, com certeza. E José, com aquela clareza que só podia vir de Deus, revela o futuro dos dois. Para o copeiro, a notícia é ótima. Em 3 dias, você volta para o seu cargo. Mas para o padeiro, a notícia é terrível: execução. José fala a verdade, por mais dura que seja, sem hesitar. Depois de dar boa notícia para o copeiro, José faz um apelo muito humano, sabe? Ele basicamente diz, olha,
Quando tudo estiver bem com você, por favor, lembra de mim, me tira daqui. Isso mostra que por mais forte que fosse a fé dele, o sofrimento era real, era dolorido. E agora a gente chega na parte final deste capítulo. E aqui o contraste é gritante. A profecia de Deus se cumpre perfeitamente. Já a promessa do homem, bem, aí a história é outra. E dito e feito. 3 dias depois, exatamente como José tinha falado, o copeiro é solto e restaurado ao seu posto, e o padeiro é executado. A precisão da interpretação foi perfeita. Era a prova final do dom de José, e na cabeça dele, provavelmente, o passaporte para a liberdade. E aí vem a frase que é como um soco no estômago, o golpe final. A pessoa que podia libertá-lo, que devia a vida à revelação de Deus através de José, simplesmente se esqueceu dele. A esperança humana virou pó. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Quando a ajuda humana falha, quando as promessas são quebradas, quando a porta que a gente esperava que se abrisse continua fechada, o que sobra? A história de José nos ensina que, mesmo que o homem esqueça, Deus não esquece. A nossa esperança não pode estar em pessoas ou circunstâncias, mas sim na fidelidade de um Deus que tem um plano muito, mas muito maior do que a gente pode imaginar.